Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa e vossa live. Hoje nós estamos na nossa terceira live e para mim é um prazer estar aqui, transmitir para você uma mensagem que vai não somente abençoar a sua vida, mas como também vai edificar a sua vida. E nós ainda estamos dentro do nosso tema, que é a procrastinação. E para hoje eu trago-vos quatro princípios para se tornar mais produtivo. Você que quer se tornar mais produtivo, você que quer ser mais ágil naquilo que é a sua vida, hoje eu trago quatro princípios para te tornar mais produtivo. Se você gostou desse tema, por favor, fica até o final, que hoje vai ser maravilhoso. Bom, então dizer que a produtividade, ela surgiu com o aumento da Revolução Industrial, ou seja, o surgimento da Revolução Industrial trouxe consigo o aumento da produtividade. E essa produtividade começou a se tornar mais visível quando a Revolução Industrial se tornou presente, ou seja, o surgimento dessa Revolução Industrial. E muita gente está sempre, constantemente à procura de produtividade, de ser mais produtivo em todas as áreas das nossas vidas, quer ela espiritual, quer ela emocional, familiar, profissional, ela exige para nós sermos produtivos. Então, fica aqui e que você vai se surpreender com esses princípios. E eu não quero mais perder tempo. Não quero mais perder tempo. E o primeiro princípio que eu trago para você é identidade. Quando você vive uma identidade forte e verdadeira, você se torna uma pessoa produtiva. Ou seja, você fica constantemente a produzir. Então, Lourdes, o que é identidade? Identidade nada mais é que são atributos que te caracterizam como uma pessoa. Ou seja, são qualidades, são habilidades que te tornam uma pessoa única e exclusiva. E nós temos a nossa identidade. Cada um de nós tem a nossa identidade. Cada um de nós tem aquilo que nos define. Quais são as características? Quais são essas características que te definem? Você precisa saber qual é a sua identidade. Se nós vemos em Gênesis 1, no versículo 26, a Bíblia fala que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é que eu entendo? Quem estava a falar isso era Deus. E quem Deus ele é? Deus ele é bondoso. Ele é amor. Deus ele é perfeito. Deus ele tem uma infinita de qualidade que nós adquirimos quando ele nos fez quando ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós temos uma infinita características que nos definem como seres humanos, como pessoa. E essa identidade, quando ela é verdadeira, quando ela é forte dentro de nós, nós conseguimos ser mais produtivos. E você talvez tá a dizer assim, mas então, eu não sei quais são as características que me definem. Eu não sei qual é a minha real identidade. Talvez realmente você não saiba, sabe por quê? Porque eu entendo que a nossa identidade, nós já nascemos com ela já está dentro de nós. E essa identidade, ela pode ser alterada, ou seja, pode ser ofuscada durante a nossa infância, durante a nossa adolescência e durante a nossa vida adulta. E se nós vemos na história daquela mulher que sofria do fluxo de sangue, nós vimos que aquela mulher ela tinha uma identidade. Ela sabia quem ela era. Mas
a vida, mas o inimigo marcou ela com uma identidade que não era dela. Qual era a identidade dela? Que ela era uma mulher doente. Que era uma mulher que padecia de uma doença durante 12 anos. E nós vemos essa história em Mateus 9:19. Fala dessa história. E o que é que aquela mulher teve que passar durante esses 12 anos? A Bíblia relata que ela gastou todas as suas riquezas para ser curada, para ser transformada, para ser liberta daquela enfermidade. E depois dela ter gastado tudo, ela entendeu que existe um homem que pode transformar a vida dela. E ela rompeu a multidão. Ela determinou em seu coração e rompeu a multidão. Eu não dou só o exemplo dessa mulher, eu lembro que a minha identidade, ela também estava ofuscada. Eu sabia quem eu era, mas era uma verdade que com o passar do tempo se tornou uma mentira para mim. Por quê? Porque o inimigo me fez acreditar assim. O inimigo durante muito tempo me fez acreditar que eu não era amada. Me fez acreditar que eu era rejeitada. Me fez acreditar que eu era burra. Me fez acreditar que eu não tinha nenhuma para me desenvolver como pessoa. Então, eu vivia assim. Eu não entendia qual era a minha real identidade. E eu lembro que na minha igreja tinha um louvor que dizia assim, que eu nasci para vencer, nasci para conquistar, eu nasci para triunfar. E eu lembro que a minha mãe, Cíntia, ela ficava do meu lado. Todas as vezes que cantava esse louvor, a igreja, e ela estava por perto, ela olhava para mim e ela falava, repetia as mesmas palavras, dizendo, você nasceu para vencer, você nasceu para conquistar, você nasceu para triunfar. E eu olhava para ela e eu dizia, eu creio. Mas depois isso se tornou uma mentira. Por quê? Porque Satanás, ele dizia que eu não era aquilo. E eu acreditei que não era aquilo. Mas hoje eu escrevi quais são as minhas 20 características que me definem como pessoa. E hoje eu sei, quando Satanás vem e diz que eu não sou amada, eu lembro que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Ele enviou o seu único filho para morrer por mim. Então eu sou amada. Quando Satanás diz que eu sou rejeitada, eu lembro que ainda que o meu pai, a minha mãe, o mundo inteiro me abandone, eu sei que Deus ele está comigo e que Ele tem escrito o meu nome na palma da sua mão. Então, você precisa ter bem claro qual é a sua identidade. Quais são as 20 características que te definem como pessoa. Então, você vai pegar, quando terminar essa live, você vai pegar um caderno, ou uma folha, um papel, você vai escrever as 20 características que te definem. As suas qualidades, as suas habilidades, em que você é bom. Quando você tem isso firmado, claro, na tua mente, você se torna mais produtivo. E o segundo princípio é, quais são os valores? Quais são os 10 valores mais importantes da tua vida? Os valores que te movem. Os valores que te fazem levantar todos os dias. Os valores que dão significado na tua vida. Para mim, Deus é um valor muito importante. Família é um valor muito importante. Para mim, a amizade é um valor muito importante. Sonhos é um valor muito importante. A saúde é um valor muito importante. Dinheiro abundante é um valor muito importante. Quais são os valores que para ti é importante, que te movem? O trabalho para mim é um valor muito importante. Quando você entende a sua identidade e você entende
Você entende a sua identidade e você entende quais são os valores que te movem, quais são os valores que dão significado na tua vida. Você se torna mais produtivo. Eu vou te dar mais um exemplo. Por exemplo, você tem uma identidade, você é dedicado. E o que é que te move? O que te move é o teu trabalho, né? É o valor para ti. O trabalho é um valor muito importante. E você é uma pessoa dedicada, está dentro da sua identidade. Você é uma pessoa muito dedicada, está dentro da sua identidade. E o que é que vai acontecer? Eu sou dedicado, né? Eu tenho um valor muito importante, que é o meu trabalho. Eu não vou ficar, por exemplo, estou no trabalho e sem fazer nada. Por quê? Porque isso vai contra aquilo que é o teu valor, a tua identidade. Você é dedicado, você vai fazer as coisas porque você é dedicado. E todas as vezes que você ousar procrastinar, todas as vezes que você ousar fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a sua identidade, você vai lembrar da sua identidade. E você vai fazer o que é certo. Você vai fazer aquilo que te move. Você vai fazer aquilo que você nasceu para ser. E o terceiro princípio é questione as suas atitudes. Será que isso faz sentido para mim? Questione os seus comportamentos, as suas atitudes. Você tem como identidade fidelidade. Você é uma pessoa fiel. Se você é fiel, você não vai trair o seu marido, a sua mulher. E muitas das vezes, quando falamos sobre fidelidade, nós pensamos só, não, fidelidade é só para pessoas casadas. Não, você precisa ser fiel contigo mesmo. Quando você diz que vai se alimentar bem e você não se alimenta bem, você está sendo infiel contigo mesmo. Quando você diz que você vai acordar cedo para se exercitar e você fica mais 10 minutos, mais 20 minutos, mais 30 minutos na cama, você está sendo infiel com aquilo que você definiu para si. Você está sendo infiel consigo mesmo. Porque você fez uma aliança, você escreveu no papel, eu vou me exercitar, eu vou me alimentar bem, eu vou beber 2 litros, 1 litro de água por dia. E você não faz isso, você está sendo infiel, você está se trair a si mesmo. Então você precisa questionar as suas atitudes. Quando você se vê sentado, você assistiu a primeira série, a segunda série, a terceira série, a quarta série, se questione. Isso faz sentido para mim? Isso traz algum sentido para a minha vida? Tem algum significado para mim? Você precisa questionar as suas atitudes. E para o quarto princípio lembre aonde você quer chegar. Qual é a sua visão de futuro? Aonde você quer chegar? Você precisa ter bem isso claro. E quando você tem a clareza de onde você quer chegar, quando você tem a clareza da sua visão do futuro, aí você se torna mais produtivo. Aí você pega naquela questão que eu disse, o questionamento. Eu quero daqui a 20 anos eu me vejo como uma empresa, ou como um empresário. Daqui a 2 anos, ou a 3 anos, ou a 4 anos, eu me vejo, sei lá, fora do país ou em algum outro lugar. Quais são as atitudes que você tem tomado
para ti, para chegar aonde você quer chegar, aonde é a visão do teu futuro. Quais são os comportamentos? O que é que você tem feito? Qual é a visão? Qual é a tua visão? Qual é o teu mapa mental? Da onde você quer chegar? Qual é a tua visão do futuro? Ah, mas o futuro pertence a Deus? Sim. Sim, mas você precisa fazer planos e conectar esses planos com os planos de Deus. Você precisa fazer os teus planos e consultar para Deus. E eu quero partilhar contigo uma pequena experiência que eu tive com esse final de semana. Eu, quando estava a preparar o tema de hoje, nós ainda estamos dentro do tema procrastinação. Eu estava para falar sobre os tipos de procrastinadores. E eu comecei a estudar no domingo, eu sentei para estudar, eu orei a Deus, eu falei, Deus, me direciona, me dá uma direção. O que eu devo falar? E eu simplesmente, quando estava a estudar, eu parei, do nada, parei de estudar aquilo. Fui fazer uma outra coisa, parei. E na segunda-feira voltei mais a tentar estudar aquilo. E não tinha nenhum resultado. Por quê? Porque não era aquilo que Deus queria que eu falasse. Talvez você veio aqui hoje nessa live. Você veio aqui sem saber o que seria hoje, o que é que eu ia falar. Mas você está aqui. E Deus me deu uma direção, você vai falar sobre isso. Principalmente identidade. Você precisa saber qual é a sua identidade. Você precisa saber qual é a sua visão do futuro. Você precisa saber quais são os princípios, quais são os valores que te movem, que te fazem acordar todos os dias, que dão significado à sua vida. Você precisa lembrar aonde você quer chegar. E eu disse no princípio que quando eu estou a falar de produtividade, eu não estou a falar simplesmente na área de trabalho. Eu estou a falar em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser produtivos em todas as áreas. Espiritualmente, aonde você quer chegar? Emocionalmente, aonde você quer chegar? Financeiramente, aonde você quer chegar? Profissionalmente, aonde você quer chegar? Quais têm sido as tuas atitudes? O que você faz te aproxima ou te afasta? Os teus comportamentos, as tuas atitudes te aproximam ou te afastam daquilo que é o teu propósito? Daquilo que você nasceu para ser. Lembre-se, você é um vencedor. Lembre-se, você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para triunfar. Você nasceu para ir longe. Mas isso só depende de você. Isso só depende do teu posicionamento. Isso vai depender da tua determinação. Aonde você quer chegar e o que você nasceu para ser. Só depende exclusivamente de ti. Os dons, os talentos, as habilidades, os atributos, eles já estão em você. Você só precisa identificá-lo. Você só precisa trazer à tona tudo aquilo que está dentro de si. Você só precisa abrir mão daquilo que te priva de viver o seu melhor.
daquilo que te impede de ser a sua melhor versão. Então, se essa live fez sentido para você, escreva aqui nos comentários, fez sentido. E compartilha. Deixa um like. E eu quero deixar para você uma missão. Quando essa live já terminou. E você vai escrever quais são as 20 características que te definem. Quais são os 10 princípios. Eu falo apenas 10 princípios, se calhar tem mais. Você tem mais. Quais são os 10 princípios que te movimentam, que te movem? Você vai escrever. E eu quero te dizer que isso não vai acontecer da noite por dia. Não é um passo de mágica. Não é o abrir no fechar do olho, não. É um processo. É um processo de descoberta. Você vai escrever as suas qualidades. Você vai escrever as suas habilidades. E você também vai escrever os seus defeitos. Sim. Você sabia que nós podemos usar os nossos defeitos para os nossos benefícios? Pois é. Isso vai ser... Ficou curioso, né? Isso vai ser o nosso próximo tema. Use os seus defeitos ao seu favor. Então, se essa live fez sentido para você, tudo quanto eu falei aqui hoje fez sentido para você, escreva aí nos comentários, fez sentido. E já quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por terem participado dessa live. Muito obrigado mesmo, eu sou eternamente grata. Que Deus que Deus abençoe a sua vida e é isso. Um beijo no fundo do seu coração e tchau, tchau. Vemo-nos na próxima live. Tchau!